joia. E aí? Joia. O que tá acontecendo aí? Tô precisando de uma ajuda sua, Su. O que acontece? Um mês atrás eu peguei um câmbio iMotion e tive problema demais. Eu tentava fazer o aprendizado com equipamento diagnóstico e não dava. Panhei demais. E agora a gente conseguiu resolver na época, mas assim, ficou 3 semanas na minha oficina. Só que agora a gente vai fazer uma revisão, né? A gente está fazendo revisão nesse veículo. É o câmbio iMotion de novo. Só que eu te chamei aqui para você me ajudar a criar esse procedimento. Assim, quais são os itens principais que eu tenho que fazer de uma verificação, né, de um câmbio de revisão? Um câmbio iMotion, um câmbio duológico, para eu entender, para eu saber se eu estou fazendo a coisa certa e pelo caminho certo. Como a gente já está aqui no vão do motor, né? Quais são as verificações que a gente já pode fazer visuais aqui? O que você me indica de começar a fazer? Tá. Bárbara, o primeiro ponto a ser observado é a questão de quilometragem do veículo, tá? Porque a gente sabe que conforme o decorrer do funcionamento do sistema, ele vai se desgastando mais, tem anéis de vedação, tem vários componentes que vão se comprometendo com o decorrer do tempo. Esse veículo eu já anotei que é MLS, está com 140 mil. 140 mil, beleza. Bárbara, todo diagnóstico a gente tem que começar pela parte de verificação de níveis. Então, assim, pelo nível do fluido e pela coloração, eu já sei como é que está se comportando essa transmissão. No caso, não é Bárbara, tem que ficar bem frisado isso, não é o óleo do câmbio que nós estamos dando foco agora, é o óleo do sistema iMotion. Ou seja, o óleo do robotizado. Lógico que todo nível tem que ser verificado, mas aqui o foco nosso agora você já fez esse procedimento que seria a revisão do carro. Sim. Né? Os demais itens, vamos focar no iMotion aqui. Então a verificação do nível do fluido, a partir disso você sabe como é que está a coloração do fluido e se está abaixo do nível. Porque é o seguinte, existem alguns defeitos que acontecem nesse sistema que começa a perder o nível do fluido e não é normal isso acontecer. A gente sabe que o fluido não é barato e ele não é um fluido que não consome constante. E tem uma dúvida aí, qual que é o fluido certo? Então, existe alguns detalhes que o pessoal fala que é fluido de freio que usa aqui, não é não. O fluido correto para o sistema duológico, o iMotion, é o CS Speed, que é um fluido especial para o sistema de transmissão robotizada, ou seja, para o robô. E você pode comprar ele tanto na marca Fiat quanto na Volkswagen, que o fluido é o mesmo. O que tem que ficar bem filtrado isso, que eu não posso colocar qualquer fluido ali, ou seja, é um fluido específico. Quando eu for, por exemplo, eu tenho aqui, né, meu espelhinho, né, para verificar ali o nível, que ele está bem escondidinho ali, né, a gente vai fazer a verificação ali, você vai me ajudar. Quando eu for completar, eu posso completar ou tem que fazer a troca total do fluido? Veja bem, Bárbara, duas coisas que você tem que identificar primeiro, seria se existe um vazamento, seja ele em anéis e vedações, como a gente está aqui na bancada hoje, existe anéis ORG que faz a vedação do conjunto, e também pode ser um vazamento externo. Esse vazamento externo pode estar acontecendo no atuador da embreagem, no caso é o que está lá no câmbio, e pode ser também um vazamento que perde o nível, só que ele perde por um momento, depois estabiliza, que é um vazamento interno do acumulador, que é uma peça que está incorporada ao sistema. Legal. Esse é um detalhe que a gente tem que ter o scanner para poder monitorar o acumulador de pressão. Mas externamente nós conseguimos enxergar isso apenas uma lâmpada e verificação de vazamento externo. Então vamos fazer primeiro as verificações, né? Isso. Visuais, e depois a gente vai para o scanner para você me ensinar quais são as verificações dos parâmetros que eu tenho que acompanhar certinho. Tá. Vamos fazer agora a verificação? Vamos, só que um passo importante é para conferir o nível do fluido do sistema iMotion ou duológico, eu tenho que despressurizar o conjunto. Ou seja, quando eu despressurizo, ele sobe o nível até o nível correto do fluido. Veja bem, o nível tem que ser exatamente o máximo ou um pouquinho acima do máximo, sempre tem que ficar frisado isso, entre o mínimo e o máximo. No range ali, né? Isso, entre o mínimo e o máximo, tranquilo. Não, está abaixo do mínimo, sim, nesse caso você tem que completar. Então, o scanner, no caso aqui, ou seja, o equipamento diagnóstico, ele é importante para fazer a verificação correta do sistema. Então eu vou até anotar aqui
Para eu fazer a verificação do sistema, a primeira coisa, despressurização. Isso, despressurização para conferir o nível correto. E depois eu pego ele no meu espelhinho, vou ali no nível e verifico a como gente tem que que ter tá. o espelhinho para poder olhar a parte traseira. Porque ele tá bem escondidinho ali, né? Isso, tá bem escondidinho lá atrás lá. Então a gente vai fazer esse processo. E a gente faz a inspeção visual se está tendo algum vazamento. Isso. A importância da coloração é o seguinte: quando está numa coloração muito escura, o óleo também pode ser desgaste da própria bomba hidráulica, ou seja, da bomba que gera pressão. Então, óleo escuro significa mistura de componente metálico, no caso alumínio, misturado com óleo. Olha só. Aumenta, vamos falar assim, muda a coloração do óleo, ele fica mais escuro, tá? Tá, então vamos começar por aqui, depois a gente vai pra dentro do carro. Beleza, Tá então. bom? Eu vou colocar o equipamento aqui pra gente já despressurizar o conjunto. Beleza. Tá? Tá. Bom, Bárbara, estamos aqui então. Vamos entrar lá. Scanner. Volkswagen. Tá aqui. Seleção do veículo. Tá? É um carro 2013. Tá? É um Fox 1.6. Ok. Vamos entrar em transmissão, que na verdade o objetivo nosso é esse agora. Perfeito. A ICU precisa ser determinada. É um aviso que ele dá e liga a ignição do veículo, tá? É igual os outros Isso, procedimentos. o procedimento é o mesmo. E você vem aqui, ó, testes funcionais, funções especiais, funções da transmissão automática. Aí tem aqui, ó, configuração, alívio de pressão hidráulica. Ou seja, você vai aliviar a pressão do conjunto. O seguinte passo, ele dá uma indicação aqui, chave ligada, pressione OK, tá? Ó, Bárbara, nesse momento você houve uma atuação do conjunto aliviando a pressão do sistema. Aí, após isso, nós vamos conferir o nível do fluido lá. Pronto. Já deu a mensagem, olha lá, pressão, após a configuração, já baixou a pressão do sistema, perfeito. Então, Bárbara, a gente vai olhar agora com o espelho lá, tá? A verificação está na parte traseira do reservatório, bem na margem vamos falar assim, naquela solda, naquela emenda do reservatório. Isso. Na parte superior aqui, próximo à boca, você tem uma emenda onde ali é o nível máximo. Então, nesse caso aqui, a gente está olhando lá, ó, ele está no nível máximo, tá correto. Tá correto. Tá? Então, esse é o primeiro ponto a ser analisado do sistema, é o nível do fluido. Tá? Tá. Fernanda, eu tô dando uma olhadinha aqui, então eu tô percebendo que tá tendo um princípio de vazamento, olha ali, acho que em cima do... Sim, Olha que interessante. Tá, deixa eu colocar a lâmpada aqui. Bárbara, esse vazamento, eu vou te explicar agora na bancada o porquê que acontece esse indício de vazamento. E esse vazamento, ele pode gerar um defeito eletrônico. E você vai entender na bancada agora, com umas peças na mão, o porquê que você tem que dar atenção e alertar o seu cliente desse possível vazamento. Ou, se você for fazer um autoajuste e houver esse vazamento, corre o risco de não dar certo esse autoajuste mais. E eu vou explicar por quê. Interessante, porque veio para revisão, não está indicando falha. Sim. E a gente já está prevendo um vazamento e uma possível falha. Então, nesse momento, eu não posso nem fazer autoaprendizado. Não, o correto agora, nesse momento... É só fazer as verificações. Isso, só as verificações mesmo. Tá? Entendi. Então, beleza. Vindo aqui para o sistema, Bárbara, a gente tem essa haste, que é a haste de seleção de marcha. Essa, na ponta, ou seja, nesse eixo, na ponta aqui, nós temos uma hastezinha, que é acoplada ao sistema, e ela está ligada a um potenciômetro, que informa qual é a posição agora de engate de marcha. Então ele vai fazer isso. E nós temos uns anéis de vedação aqui, que são retentores de vedação, que mantém pressurizado o sistema para fazer o movimento. O que acontece naquele caso? Provavelmente o anel superior ele já está acontecendo um princípio de vazamento.
E esse vazamento ele começa a subir ali naquela tampinha onde você mostrou. Entendi. E ele começa a contaminar quem? Na verdade, vazamento externo e o próprio sensor, que é o sensor de engate de marcha. Quando ele atingir esse óleo ao sensor, ele vai começar a gerar um erro no sistema. Que é um erro do potenciômetro de engate de marcha. Isso acontece mesmo devido ao desgaste mecânico, Isso, né? exatamente. Acontece porque já é um carro com 140 mil quilômetros, já está com, né, já rodou um bom período e a gente percebeu esse índice de desgaste aqui que gerou esse vazamento. Isso é normal mesmo acontecer. Isso é um defeito comum. Um outro defeito que acontece aqui é esse anel superior, ele cria folgas, onde ele cria uma pequena diferença no potenciômetro, onde quando você reseta o sistema, ele perde essa referência e ele não consegue mais achar a referência certa. Ele começa a ficar perdido. Então isso é muito importante. Nesse caso aqui, Bárbara, que esse indício de vazamento, eu aconselho, se tiver que fazer uma reparação aqui no caso, ou troca da embreagem, ou troca do fluido, chamar o cliente e falar que possivelmente vai ter que fazer um reparo do conjunto duológico completo. Trocar todos os anéis de vedação, como a gente falou aqui, ó, a gente tem todos os anéis em bancada e a partir disso também trocar o fluido. O risco de você trocar o fluido aqui agora é aumentar esse vazamento, porque você vai trocar a viscosidade do produto. Então fazer todas as análises, né? Levantar todos os parâmetros para depois eu passar esse diagnóstico para o cliente. Exatamente, exatamente. E ficar atento a todos esses anéis de vedações, esses O-rings, Isso. né? Só que esses anéis são peças internas, onde você não enxerga agora vazamento externo. Você vai enxergar com equipamento a despressurização, ou seja, a perda de pressão constante do sistema. Nós temos dois pontos daí, anéis e a acumuladora de pressão. Legal. Que a gente vai ter que ver com o scanner agora. Agora. Exatamente. Então, beleza, então aqui tá tranquilo. Agora vamos lá para dentro, né? Eu quero saber agora quais são os itens básicos que eu tenho que verificar, os parâmetros, né? Os valores direitinho, para fazer aqui o levantamento da revisão do kit iMotion ou do kit duológico. Tá. Bárbara, uma coisa importante são as verificações de lâmpada de espia, ou seja, lâmpada de indicação no painel, constando uma avaria no sistema. Beleza, nesse caso não tem nada acionado, não tem nada mostrando para mim uma avaria. Uma coisa importante, se você ligar o PDL aqui, o scanner, na função código de falhas, se ele possui uma falha, um exemplo, um freio de estacionamento, um pedal de embreagem, um pedal de freio, desculpa, não tem embreagem aqui, freio, né? Sistema de velocidade de roda, enfim, qualquer falha que tiver no sistema eletrônico, ele vai aparecer o código de falha. Mas conseguimos testar esse componente, como a gente falou, de forma dinâmica, sem desmontar o carro? Sim. Conseguimos, só vamos desmontar se acaso realmente precisar desmontar. Então nós vamos dar um foco aqui primeiro no interruptor de pedal freio de estacionamento. De estacionamento, que na verdade confunde um pouquinho aqui, que está junto freio de estacionamento e pedal de freio. Então, na verdade, ele tem uma ligação da posição da alavanca com o sistema, porque se eu liberei o freio de mão, ele já pré-define que eu vou sair com o veículo. Então ele já posiciona o atuador para poder fazer a aplicação, ou seja, a liberação da marcha, da embreagem para poder sair, ou seja, já vou posicionar todo o carro para poder arrancar com ele. Por isso que essa informação é importante. Exatamente. O que vem às vezes acontecendo é essa alavanca, se ela ficar desregulada, ela fica um pouco levantada. Então ela acusa constantemente que o freio de mão está acionado. Olha só. E o veículo ele aplica a embreagem, depois ele começa a ter o descontrole de atuação do conjunto mecânico, que seria a embreagem do sistema. Interessante, isso aí tem que estar no item de revisão com certeza, né? Exatamente. É um item bem simples de verificar. Sempre olhe a posição da alavanca. E como que eu enxergo isso com o PDL? Posição 1, que é acionada, e posição 0, liberada. Tá aqui, ó, funcionando. Tá? Bem simples. Bárbara, é muito simples isso aqui. Confirmar sempre, solta a alavanca, posição 0. Isso, nunca posição 1. 1 quer dizer que ele está puxado ainda. Tá? Isso. Pedal de freio. Como é que nós vamos enxergar o pedal de freio? Ou seja, a atuação. Entra em pedal do freio, posição 0 liberado, posição 1 pressionado. Tá lá, ó. Tá? O segundo item importante
Bárbara, se a gente tiver olha lá, a velocidade do ABS. Então, eu queria saber, alguma falha no ABS influencia no Dualogic ou no iMotion? Sim, porque na verdade, o que acontece? A informação da velocidade das rodas hoje, ela vai para o sistema, tá, do ABS, e ele transmite essa informação de velocidade das rodas pro motor, ou seja, pro modo do motor e pro sistema iMotion ou que seja Dualogic. Ele vai compartilhar essa informação via Redcam. Então, assim, quando você vê a velocidade do ABS, quer dizer que é a velocidade das rodas do carro. Então, se queimar um fusível da unidade do ABS, pode deixar de funcionar também o sistema de transmissão do carro. Olha só, interessante. Isso, de forma... ou seja, ele vai funcionar de forma emergencial e não de forma correta. Isso. Um outro item aqui, Bárbara, é a temperatura da bomba hidráulica calculada. Ou seja, por que ele fala temperatura calculada da bomba hidráulica? Aí nós conseguimos enxergar dois fatores: temperatura da bomba hidráulica e pressão da bomba hidráulica no sistema iMotion aqui. Ele mantém, Bárbara... Tem a ver com acumulador de pressão? Isso. Como é que é isso aí? Isso. Porque às vezes eu fico com dúvida, sabe? Entre a bomba e o acumulador de pressão, como que isso funciona? Exatamente. Bárbara, o que acontece aqui? Essa bomba, ela tem a responsabilidade de manter o sistema estabilizado em pressão de controle. Então, quanto que tem que ser a pressão? Essa média de pressão é em torno de 35 até 40 bares de pressão. Se você perceber que o veículo pressurizou o sistema, logo após pressurizar, já começou a cair a pressão, ativou a bomba de novo, pressurizou de novo, ele fica constante fazendo isso, pode ser um vazamento externo, que você vai ver o fluido vazar. Igual a gente viu lá fora. Exatamente, só que aquele vazamento é pequeno ainda, mas acontece. E um problema no acumulador, que o que acontece? A própria membrana do acumulador, ela fura e começa a... vamos falar assim, perder pressão do sistema. E por que temperatura da unidade? Ou seja, da bomba hidráulica? Porque essa bomba lá vai ficar trabalhando constantemente. Consequentemente, ela vai aquecer mais. Aqueceu mais, corre o risco de aumentar a temperatura do conjunto, criar maior resistência, maior corrente e queimar o fusível da bomba. Constantemente queima o fusível da bomba eletrohidráulica, que na verdade tem um motorzinho elétrico que toca a parte hidráulica do sistema. Entendi. Então, uma causa aí eu tenho que estar monitorando, por isso que eu tenho que estar monitorando a pressão e a temperatura. Isso. Na verdade, a pressão está muito atrelada a vazamento e a temperatura é acionamento. Acionamento. Exatamente. E está diretamente proporcional, né? Assim, alguma instabilidade no sistema. Isso, exatamente. Ela pressuriza uma vez e ela mantém sempre uma estabilidade de pressão. Ela não pode ficar caindo essa pressão. Se ela cair, significa um vazamento, como a gente identificou, um pequeno vazamento que hoje não tem falha, mas futuramente eu vou enxergar essa falha, Bárbara. Entendi. Isso é muito comum, tá? E um outro item aqui também é o indicador de desgaste da embreagem. Esse é um ponto crítico, Isso, esse é um ponto crítico, porque nós temos uma margem muito grande disso. Tem sistemas que ele chega perto da margem final e o carro está funcionando normalmente. O que eu quero deixar bem frisado isso? Se você for fazer um processo de desmontagem do carro, onde você vai falar, não, eu vou resetar esse índice de desgaste da embreagem, degradação da embreagem, corre o risco de o sistema não voltar mais a operar como estava antigamente, ou seja, ele não voltar a mais trabalhar. Puxa vida. Porque ele fez um autoajuste de acordo com o desgaste e agora você fez um reset. Então, enxergar sempre o desgaste. O que acontece, Bárbara? Você tem que enxergar isso aqui um valor menor possível. Eu falo assim, em torno de 3.000 até em torno de 6.000 contagens aqui, ainda ele vai trabalhar normalmente. Se acaso começar a passar 6, 7, 8, subir muito esse índice, significa que o quê? Que a embreagem está indo para a reta final. Só que tem um detalhe, o carro está andando ainda com esse indicador alto. O problema, Bárbara, é o seguinte, é você resetar isso e ele não conseguir mais funcionar. Então imagina só, o cliente entrou na oficina para fazer um reparo simples e você fez o reset. Fiz o autoaprendizado e perdi a referência. Exatamente. Então, Bárbara, só para entender,
o scanner, ele não estraga a embreagem do carro. É que você fez um reset onde o modo tinha um autoaprendizado e você resetou, ele não consegue mais voltar ao parâmetro que estava. E quando que eu tenho que fazer o reset? Sempre quando eu fizer alguma intervenção no câmbio? Quando você fizer, vamos imaginar o seguinte, nesse caso aqui, eu tenho um pré-indício de vazamento externo, que a gente já viu lá, e o carro tem 141 mil, mais ou menos, que a gente viu aí. Bárbara, você concorda comigo? Se eu tenho um sinal de vazamento, se eu tenho um carro com 141 mil quilômetros e possivelmente, eu acredito que pela contagem de desgaste aqui que está em torno de 2.488, o índice, essa embreagem já foi trocada, porque era para estar maior essa margem. Mas vamos imaginar o seguinte, que eu vou trocar essa embreagem aqui. E aí? Eu devo trocar só a embreagem? Não. Eu devo trocar a embreagem e fazer toda a reparação naquele conjunto completo, deixar tudo da forma sem vazamento, com tudo perfeito. Porque nós temos eletroválvulas também, né? Isso aí também ocasiona defeitos eletrônicos. Então, hoje esse carro não apresenta falha, mas futuramente eu já tenho que alertar o meu cliente que possivelmente isso pode vir a dar alguma falha. Entendi. Não, tá claro. Não, Fernando, bacana demais. Agora, eu deixei ali na frente um interruptor do pedal do freio e eu queria mais que você explicasse para mim também sobre o atuador e a embreagem. Vamos lá fora para você. Vamos lá. Não, Fernando, ótimas dicas. Agora me fala aqui sobre o conjunto aqui do kit da embreagem e do atuador. O que você me orienta? Isso. Com o equipamento, a gente consegue também ver o desgaste dos componentes, ou seja, entre o platô, disco, o colar, que na verdade é o conjunto completo, né? No sistema, aqui a gente está com o Dualogic, mas aqui é o iMotion. A única diferença do iMotion para o Dualogic é que o sensor está instalado externamente. E no sistema Dualogic é tudo o conjunto completo. Então é isso que tem que ficar bem claro. E nós vamos ver depois a questão do próprio desgaste onde a gente vê no equipamento. Agora, uma coisa importante, Bárbara, quando a gente for trocar o conjunto, devemos trocar tudo. Platô, disco e colar. Um detalhe, a retífica do volante, que é feito alguns carros com embreagem convencional, ou seja, com câmbio mecânico, isso, eu posso fazer a retífica do volante sem problema nenhum. No sistema iMotion ou Dualogic, se você retificar o volante, você corre o risco de perder essa referência ou módulo, ou seja, a unidade eletrônica ela tem um cálculo de posicionamento desse conjunto. E quem enxerga isso, na verdade, é o colar, ou seja, é o atuador, tá? Então, a retífica não é indicado para esse carro. O correto é trocar quando está arriscado, que é muito difícil, porque a aplicação desse conjunto é muito perfeita. Dificilmente você vai pegar isso aqui lá com a rebite riscando já o volante. Na verdade, o desgaste acontece da própria lona e já perde referência. Isso é muito importante. Aí já começa a dar aqueles sintomas de não engrenar a marcha. Isso, ou se perder, né? Dá erro de, vamos falar assim, referência de embreagem, ponto de contato, eles falam kiss point também. Isso é muito importante, tá? Olha só, eu também tenho uma dúvida quanto ao interruptor de freio. Sim. Né? A instalação e tudo mais. Tá. O que você me indica? Bárbara, é um componente que ainda até hoje dá muito defeito, tá? Ele vem causando muita falha aí. E além disso, problema com lâmpada de indicação de freio traseiro, ou seja, lâmpada de alerta do carro, a lâmpada do freio lá. Esse aqui é da iMotion, né? Isso. O Dualogic é um pouquinho diferente também. Exatamente. E tem que tomar um cuidado com a instalação e a regulagem, né? A instalação do componente ela deve ser feita de uma forma correta, ou seja, você colocar o componente lá com o pedal da forma que está, ou seja, em repouso, você coloca o componente e trava ele e pronto. Já está feito o ajuste em relação à referência do pedal e já liberou o travamento do próprio interruptor. Então, quando você faz com o pedal acionado, você corre o risco de quebrar o próprio sensor. Isso aconteceu bastante na geração antiga da Volkswagen e agora foi corrigido, mas mesmo assim é bom tomar esse devido cuidado aí, tá? Não, Fernando, você me salvou, hein? Eu estou fazendo a revisão aqui do meu cliente, vou passar agora o orçamento, né, mais indicado para ele, porque a gente verificou que o vazamento, alguns parâmetros aqui que eu vou ter que mexer no câmbio e me ajudou demais. Muito obrigada aqui pela sua presença. Imagina, hoje. Disponha. E agradecer aí a todo mundo aí também, né? Tá, Bárbara, mas tem um detalhe importante que
todas as verificações de desgaste, acumulador que a gente falou no início, é importante você poder enxergar e fazer o diagnóstico com o scanner. Porque se você despressurizar... Fundamental, não tem nem como encostar a mão nesse câmbio se não tiver um equipamento diagnóstico. Exatamente. Defeitos mecânicos nós conseguimos enxergar com o equipamento na função diagnóstica. Mas o ajuste final é todo eletrônico, então precisa do scanner. Isso, né? não tem como. Não tem como. Não tem como. Não, esse aqui tá claro, né? Tá e, bem... como a gente falou, os anéis de vedação são casos específicos. No caso de KM, esse carro já está com uma quilometragem alta e apresenta um vazamento no eixo de seleção. Então, se acontecer um fator que eu tenha que trocar essa embreagem, o correto é trocar todo o reparo para poder fazer o ajuste correto do sistema, inclusive o fluido. Se eu trocar o fluido agora, eu corro o risco de perder toda a referência. Beleza, Fernando, muito obrigada pela sua ajuda, pela sua explicação. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha nas redes sociais. E liga no 0800, né, Fernando? Isso, não esqueçam, né, que o 0800 está lá para ajudar vocês. Lógico que parte dessa verificação inicial, que através disso nós já ligamos no 0800 e demos uma referência de diagnóstico. Olha, já fiz isso, já verifiquei todos esses componentes e aí a partir disso eu vou usar o 0800 para poder finalizar o carro. E não usar o 0800 para poder consertar o carro, porque muitas vezes o defeito é mecânico e o cara do 0800 não consegue enxergar isso. Fazer o checklist, né? E seguir o passo a passo aí da metodologia diagnóstica. Exatamente, Bárbara. Muito bom. Bom, pessoal, um abraço aí. Deixa o comentário embaixo se tiver alguma dúvida, sugestão de assunto, que a gente está aí para responder nos próximos vídeos. É isso aí. Tchau, tchau.